Mulheres Bordadas, um workshop de bordado inspirado em lendas da música com Aline Krupikoski. O workshop de bordado no Marte tem a intenção de unir a arte a tarefas que nos desconectem da internet, das redes sociais, dos smartphones e das telas digitais que tanto fazem parte do nosso dia a dia. Agora, o Marte Festival apresenta o workshop Mulheres Bordadas. Bem-vindos ao Mulheres Bordadas, um workshop de bordado inspirado em lendas da música. Esse workshop faz parte do Festival Marte. Eu sou a Aline Krupikoski, arquiteta, fotógrafa e artista plástica, e vou acompanhar vocês durante esse processo. Vou começar contando um pouquinho sobre a minha história. A arte entrou na minha vida muito cedo, mas a pintura em específico foi em 2017. Eu trabalhava muito, a arquitetura é uma atividade criativa, porém muito meticulosa, muito detalhista, e eu estava precisando um escape, eu estava precisando achar uma forma de expressar minha criatividade, meus sentimentos, sem filtros, sem limites de clientes, expressar de uma forma livre. E aí entrou a vontade de aprender a pintar. Logo nas primeiras aulas, o meu interesse se voltou ao retrato, especificamente de mulheres. Foi muito natural, nunca foi uma escolha, foi uma coisa que sempre que eu tentava achar imagens de referência, eu parava em mulheres, e isso se tornou uma grande parte do meu trabalho. No início eu pegava imagens na internet e replicava até eu aprender, até eu perder o medo, mas logo os trabalhos autorais começaram a surgir. Na minha adolescência, eu tocava baixo em algumas bandas, a música sempre foi muito presente na minha vida. Hoje eu sou fotógrafa do Tenho Mais Discos Que Amigos, um grande portal de música do Brasil, e acompanho o dia a dia do site, então a música, eu respiro música, eu tô sempre envolvida. Então, lá em 2017, eu pensei, o que eu poderia fazer de autoral? Veio a ideia de pintar mulheres ligadas à música, mulheres que de alguma forma influenciaram a minha vida na adolescência e ainda influenciam a minha vida adulta. Então eu retratei a Elza Soares, a Karen O do Yeah Yeah Yes, por exemplo, tirando de uma foto que eu fiz dela no Coachella, quando fui cobrir o festival pelo Tenho Mais Discos, baseada nela eu fiz o quadro, a Kathleen Hanna do Le Tigre, do Bikini Kill, e que tem toda uma história de ativista muito forte, que me influenciou muito na minha adolescência, a Courtney Love do Hole, a Rita Lee, que é hoje o objetivo do nosso workshop. Enfim, essa é uma coleção que ela não tem fim. Ela, sempre que eu for conseguindo tempo, eu estou aprimorando, eu estou aumentando o número, porque a gente tem mulheres incríveis no mercado da música que merecem ser retratadas. A arte e o artesanato são caminhos sem volta, com possibilidades incontáveis. Em 2020 chegou a pandemia, eu estava muito em casa, enrolando o feed do Instagram, via vários trabalhos incríveis de bordado e eu pensei, por que não começar a bordar? Eu não tinha muita noção de bordado, confesso, eu aprendi ponto cruz quando criança, mas aquela rigidez do xizinho, de deixar alinhado a parte de trás, não me conquistou. Então o bordado livre pareceu uma ótima opção para eu começar a incrementar a minha arte. Logo no início, mesma coisa, comecei com pontos básicos, fuçando na internet, no YouTube, fiz alguns cursos online e estava bordando. Não foi muito fácil, mas ele é muito apaixonante. Como eu disse, existem inúmeras possibilidades. A gente não precisa se prender a uma única técnica ou a um único tipo de fio, por exemplo, a um único tipo de tecido. Então, você vai sempre aprimorando e incrementando o seu trabalho. Aprendendo um pouquinho, eu resolvi então trazer a série de pinturas que eu fiz e eu tenho tanto carinho para o bordado. Eu achei que seria uma forma interessante de incrementar ela. E então transformei os quadros que eu fiz em riscos. É assim que a gente chama o desenho que vai para o tecido. E hoje eu compartilho com vocês um dos meus xodós, que é o quadro Ovelha Negra, que é da Rita Lee, transformada em bordado. Vamos juntos? Os materiais que a gente vai utilizar, eu vou deixar
certinho na descrição aqui do vídeo, mas basicamente são meadas de bordado, preta, vermelha, laranja e azul. Eu usei esse fio colorido, que ele não é para bordado, mas como eu falei, a gente tem que experimentar e criou um efeito bem legal. Eu fiz essas franjas aqui na roupa dela. Esse outro mesclado azul para a gente conseguir esse efeito no óculos dela. Então, vamos ao início. Como que eu passo o desenho para o tecido? Existem duas formas de fazer. A mais fácil talvez seja essa que eu vou mostrar aqui, é utilizando um carbono. Esse carbono ele é próprio para tecido, então você coloca em cima do tecido com essa parte mais vermelha aqui para baixo. Ele tem vermelho, tem preto, ele tem branco para tecidos escuros, a gente consegue em várias cores. Tem em papelarias e também em lojas de aviamento. Então essa é uma forma que eu já mostro para vocês, mas também eu quero mostrar uma segunda forma, que é como eu faço. Vou pegar aqui, eu adaptei, eu criei uma mesa de luz através de um plafond de LED. Então como que funciona? Eu coloco o desenho aqui, o tecido, e aí ele fica translúcido. E para desenhar eu uso essa caneta. Ela é uma caneta mágica, ela apaga com o calor. Então você desenha no tecido, depois de bordado você passa um secador ou ferro de passar, e aonde está o traço ele some. Então ele é muito prático, porque ele acaba não te enrijecendo como o carbono, porque o carbono, querendo ou não, ele fica com a marca no tecido. Mas eu vou fazer da forma mais simples, que é com o carbono, pra gente ver como é que fica. Para isso você vai precisar o tecido, o carbono, o desenho, uma caneta ou um lápis, e aí é a mão na massa, passar em todos os traços. Dá uma conferida aqui, ó, tá saindo lá. Aqui no desenho eu fiz alguns riscos que seriam os cabelos, mas eu optei por preencher ele inteiro, então eu não preciso riscar ele todo aqui. Essa marcação seria só se você não preenchesse ele inteiro, então você poderia fazer só uns detalhes com alguns fios passando, então eu não preciso desenhar ele inteiro. No lenço a mesma coisa, você pode ou preencher ele inteiro e aí só fazer o contorno mesmo dele sem esses riscos no meio, ou então desenhar ele completo. E tá aqui o desenho pronto para bordar. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado, agora eu vou falar sobre os pontos que a gente vai utilizar nesse bordado. Eu escolhi fazer com 3 pontos, um mais simples, um que seria o básico do bordado, que é o ponto atrás, o outro é o ponto haste e o ponto pompom, que é pra gente criar esse efeito de franjas aqui pra roupa dela. Vou aproveitar para mostrar um outro bordado que eu fiz, que é também uma possibilidade. Como na minha pintura a roupa dela ela tá com várias pinceladas coloridas, eu quis manter isso, então por isso que eu usei as franjas. E nesse caso aqui eu usei umas bolinhas que a gente compra também nas lojas de aviamento, de vários tamanhos e coloridas, e preenchi todo o lenço dela. E eu achei que criou um efeito bem legal. Então, como eu falei, são inúmeras possibilidades, é só deixar a sua imaginação te levar. Eu sempre recomendo você entrar nas lojas e realmente sem pressa, passear, olhar todos os produtos, porque às vezes uma coisa que não é para aquele determinado uso pode fazer muito sentido para você, como é o caso desses outros, essa linha aqui que ela serve para crochê e eu estou usando no bordado. Então, cabeça aberta e deixar a imaginação correr solta. Como eu falei, a gente pode usar a meada, que ela é própria para o bordado. Ela vem, cada fiozinho desse, ele vem com 6 fios. E normalmente a gente acaba dividindo ele. Então, divide aqui em... Eu procuro usar sempre 2. Ou se você quer um efeito mais grosso, como eu usei aqui no cabelo, eu usei a meada inteira. Outras opções, eu gosto muito de bordar
com a linha de pés ponto, que é uma linha de costura, só que ela é mais grossinha, que ela é pro pés ponto. E eu acho ela fácil de usar. O que seria o ponto negativo dela? As cores. A quantidade de cores da pés ponto é bem limitada em comparação à meada. A meada a gente acha inúmeras cores, então não é todo o desenho que você vai conseguir fazer com a pés ponto. Eu vou usar essa aqui só para mostrar os pontos. Essa parte do colocar na agulha não é muito fácil. Existe esse passador. Ele é bem simples, você acha em qualquer loja, e ele serve para te ajudar a passar a linha aqui na agulha. Então você coloca ele, passa aqui e está pronto. Eu costumo sempre fazer aquele nozinho de costureira no final. Tem muita gente que se incomoda com isso no bordado, com os avessos, né? Eu sou uma pessoa que realmente eu não me incomodo. O meu avesso é bem bagunçado e pra mim tá tudo bem. Então é muito de cada um. Eu acho que é muito como a vida, né? O que a gente mostra e como é. E é assim, então eu não me incomodo. Se você se incomoda, existem outras formas, mas não vem ao caso agora. Então vamos lá, pro ponto atrás. Você introduz a agulha aqui no início, vai dar esse primeiro ponto, vou fazer ele maiorzinho pra gente poder ver. E aí, digamos que eu tenho uma linha reta, deixa eu tentar. Essa aqui. Eu vou sair com ele pra frente do ponto, por isso que a gente chama de ponto atrás, né? Porque eu volto ele pra preencher. Aqui, quanto mais próximo do outro ponto, melhor vai ser o acabamento. Vou terminar essa linha aqui. Outra coisa legal do bordado e da arte, pintura principalmente, é que não é tão difícil assim de desmanchar, né? Aqui eu poderia cortar, tirar o fio e refazer, ou simplesmente tentar colocar a agulha no mesmo lugarzinho e tirar o fio, e aí eu consigo refazer também. Esse é um ponto bem básico e eu acredito que é um dos melhores para começar. Finalizei aqui, ó, o meu avesso, tá aqui o nozinho que eu posso cortar. Para fazer o acabamento eu coloco a agulha aqui embaixo e dou um nozinho. Tá feito o acabamento. E esse é o ponto atrás. Agora a gente vai para o ponto haste, que ele é basicamente a parte de trás do atrás. Então vamos lá. Aquela babadinha no fio ajuda bastante na hora de colocar na agulha. Produz a agulha. Você dá uma passada e segura com o dedo o fio. Aí aqui você vai voltar no meio desse ponto e puxa. Agora é a mesma coisa, eu dou mais um ponto, mas agora em vez de voltar no meio eu posso voltar rente ao outro fio e puxa. O segredo desse ponto é que a linha que fica sobrando, no caso, ela tem que ficar sempre para o mesmo lado, porque se inverter ela muda o desenho. Ele é um ponto bem bom para fazer contornos, porque ele fica mais preenchido do que o ponto atrás. Quando você quer fazer o acabamento, é só finalizar onde ele realmente acaba e tá feito o seu ponto haste. Para finalizar, a mesma coisa. Passa aqui e dá um nozinho. O ponto pompom, a gente introduz aqui a linha. Qual que é a diferença? Eu tenho que fazer como se fosse uma voltinha. Seguro com o dedo e volto.
saio próximo ali dessa parte onde eu já introduzi a agulha, faço mais uma voltinha e volto. Mais uma. Quanto mais você fizer, mais pompom ele vai ficar. Eu optei por esse pelo colorido, mas se você usar uma linha, uma meada, por exemplo, que tem 6 fios, ele vai dar um efeito bem legal. Então aqui como que funciona? Eu acabei, vou fazer aqui um acabamento, só vou dar um pontinho. Acabei, segurei ele. O que eu faço? Eu corto essa ponta e eu tenho o pompom. É um ponto bem simples e que dá um efeito de relevo bem interessante para os bordados. Então agora voltamos para o nosso tecido e o bastidor. O que é o bastidor? É um apoio para a gente deixar o tecido o mais esticado possível para facilitar o nosso manuseio do bordado. Então ele é feito por 2 arcos. Você coloca o menor embaixo do desenho, tenta centralizar mais ou menos ele. E coloca o maior em cima. Esse é um processo um pouco chato, vou até ficar de pé aqui, porque tem que ter uma certa força. Aperta bem e está pronto. Risco passado para o tecido, bastidor pronto, agora é só começar a bordar. É a parte mais legal. Lembrando que a intenção desse workshop é fazer com que a gente se desconecte do mundo virtual e do mundo real. O bordado para mim é bem isso, é uma meditação, é um momento que eu tiro para mim e fico ali com os pontos. E nada como uma boa música para embalar esses momentos. Então a gente fez uma playlist com todas essas mulheres e músicas que eu gosto muito, para vocês ouvirem enquanto vocês vão bordando. Vai aparecer um QR Code aqui, é só escanear, vai ficar também na descrição do vídeo, vocês acessem a hora que vocês quiserem. Vamos começar a bordar? Primeira coisa então é pegar, vamos com a linha preta, vamos usar ela para fazer o óculos. Então vamos dividi-la, como eu falei, em pedaços de 2. Aqui tem que ter um pouco de paciência. Confesso que eu não tenho muito, mas estou aprendendo muito com o bordado. Ó. Nossa, só porque eu tô gravando saiu muito certo. E o bom é que isso faz com que a linha renda bastante. Aquele velho truquezinho. Então a gente vai passar dupla aqui. Dá um nozinho de costureira. No óculos a gente vai usar o ponto haste. Então, saio com um ponto. Vou deixar a linha pra fora. Quando é redondo assim, eu prefiro sempre que ela fique pra fora. Então a gente pode ir seguindo, ouvindo a nossa musiquinha, fazendo toda essa parte da haste e do óculos. Finalizei o óculos. Agora a gente pode partir para preenchimento do óculos. Então a gente vai usar essa linha aqui, que é uma mescla de azul. A diferença é que agora a gente vai usar ela simples, não vou mais usar ela dupla. Vou colocar, vou deixar aqui sem chegar até lá embaixo. E vou dar um nozinho só em um fio dela. Ó. Então a gente tem que ter um cuidado um pouco maior na hora de puxar. Aí eu começo bem no cantinho aqui do óculos e eu vou fazer esse trabalhado. A base é isso, agora mais música, mais mão na massa.
finalizei a primeira parte, então aqui para fazer o acabamento, mas é da mesma forma como se fosse com os dois. Dá um nozinho. Agora vamos para a próxima lente. Óculos pronto. Vamos aproveitar que a gente já separou a linha preta para fazer o contorno do nariz e também a parte do queixo, aqui embaixo. Para isso a gente vai usar o ponto atrás e começamos no nariz. Quanto menor o ponto, melhor vai ficar, ele fica mais delicado. Essa parte da bolinha do nariz é bem importante. Normalmente eu vou circundando ela e depois faço o preenchimento. Nariz pronto, agora a gente desce pro pescoço. Eu só faço essa parte aqui do queixo, porque o restante, como vai vir cabelo, não precisa agora. Então, eu usei o mesmo fio que eu tava ali, às vezes eu solto assim para ele desenrolar. E aqui eu vou seguir então com o ponto atrás. Vamos fazer a boca agora? Para a boca a gente pega então o vermelho e novamente separa, pega 2 fiozinhos. A boca aqui eu fiz ela completa, você pode só fazer a parte externa dela e o meio, como pode completar. Eu acho que o efeito dela completa é melhor. Eu usei o ponto atrás em toda ela. Então, começando aqui pelo lado esquerdo. Olha só, finalizei então toda a parte externa da boca. E agora eu vou começar o preenchimento. Eu vou usar essa linha que eu tracei no meio dela como uma referência, então eu vou fazendo pontos até essa linha e depois eu volto de baixo para cima também até essa linha, para aí eu fazer esse acabamento no final como se fosse o meio da boca. Vamos lá? Aqui precisa paciência, um ponto atrás do outro e a gente vai curtindo. Agora que a boca está preenchida, eu só vou fazer uma linha no meio, usando o ponto atrás, só para delimitar, como se marcasse realmente o meio da boca, né? Aqui é bom usar a agulha de costura, que é a que tem ponta, porque senão ela fica um pouco dura. E aí fica um pouco mais difícil de conseguir entrar. Eu gosto desse efeito que os pontos um pouco para cima, um pouco para baixo, ele parece uma boca de boneca. Se for o caso, você pode fazer os pontos inteiros também e não tem problema. Afinal, é bordado livre, né? Ó, delimitei aqui a boca tá pronta. Próxima fase, cabelo. Para o cabelo, a gente vai usar a meada vermelha sem dividir, que a ideia é que ele fique mais grossinho mesmo. Vai usar da mesma forma que foi usado o azul, ele simples, não duplo. A gente vai fazer o ponto haste em todo o contorno do cabelo. Depois de finalizado, a gente vai para o preenchimento. Então, eu gosto de começar aqui pela franja. Saio lá em cima e desço no comprimento da franja. E aqui é o mesmo esquema que a gente fez no óculos, é um preenchimento. Demanda um tempinho, mas não tem muito segredo.
Depois de quase todo preenchido, a gente vai pegar o laranja pra gente fazer esses efeitos de luzes aqui. Bora bordar? Quero só dar uma dica aqui pra vocês. Notem que fica alguns buraquinhos. Não tem problema porque a gente vai vir com laranja, mas logo aqui em cima, no topo da cabeça, é só a gente vir com pontos menores. Pra ir fechando. Notem que eu puxo a linha aqui de cima pra gente colocar a agulha o mais perto possível pra gente poder fechar esse branquinho. Olha, já dá outra cara, né? Dá pra fazer a mesma coisa aqui embaixo se o laranja não fechar. Agora eu só quero mostrar pra vocês aqui no comprimento como eu faço. Eu faço em partes. Eu jogo como se fosse um fio de cima pra baixo. E aí eu volto ele daqui pra cima. Vou deixar desenrolar aqui. Agora aqui até o comprimento, para dar a impressão que é um fio só, mas eu divido ele. E aí aqui pode ser bem irregular, olha, eu venho para cá, desço e depois eu faço alguns pontos inteiros também para dar o caimento. Bora seguir? Finalizei o cabelo, tá todo preenchido. Agora a gente vai fazer os jogos de luzes com o laranja. Eu vou usar ele inteiro, não vou dividir os fios. Faz a mesma coisa sem ser duplo e faz os fios bem aleatórios, tentando preencher, aproveitar para preencher aquele branco que ficou. Agora então vamos pro lenço. O lenço eu vou fazer só o contorno, como aqui, e vou usar o ponto atrás. A gente pode usar a meada inteira também, não precisamos dividir, para ele ficar mais marcado. Mesma coisa que os outros, a gente usa fio sem ser duplo e ponto atrás. No lenço, a gente tem várias opções. A gente pode fazer ele dessa forma, a gente pode também preencher ele inteiro, como eu fiz aqui, nesse outro bordado. Eu já usei também a aplicação de tecido, fica bem legal. A gente corta um pedaço, uma chita ou enfim, o tecido que você escolher e aí a gente aplica aqui. Pode usar esse silicone líquido ou uma cola de tecido e faz ele amassadinho, fica bem legal também. Como eu disse, a imaginação é o limite. Vamos fazer o contorno agora da blusa aqui, para depois a gente ir para os pompons. Contorno da blusa eu vou usar 2 fios do preto que a gente já tinha separado para fazer o nariz. Vou pegar essa agulha menor aqui. E vamos fazer com o ponto haste. Como ele é mais fininho, pode fazer ele duplo, com um nozinho de costureira no final. Vamos lá! E aí, vocês estão gostando? A gente já tá com 80% do bordado pronto. Então agora o que falta? A parte da blusa, os pompons. Como eu gosto de fazer sempre diferente, eu já fiz com as bolinhas, eu fiz com esse tipo de pompom quase toda a blusa. Nesse eu pensei em fazer as ombreiras. Eu vou riscar aqui aonde eu quero fazer, então, aqui com essa caneta aqui, que sai com calor, mais ou menos nessa área eu vou
concentrar os meus pompons. Vamos lá? Então vocês peguem o fio. Pega a agulha maior. Eu vou usar esse passa-fio porque... Mas não desistam. Dá pra passar sem também. Pro pompom eu vou usar ela dupla. Pra ele ficar com um pouco mais de volume. A princípio, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carreira de pompons aqui e vou fazer essa parte aqui de baixo e depois eu vou preenchendo a mesma coisa do outro lado. Vamos lá? Então eu começo bem no início aqui. Seguro com o dedo para dar aquele lacinho. Tento deixar eles do mesmo tamanho. Olha, eu fiz 3 aqui, eu vou cortar pra gente ver como fica. Então eu junto aqui com a mão, sem medo, se quiser cortar dessa forma, tirar um pouquinho do comprimento também. Olha só, ele já vai ganhando forma. Então desse mesmo jeito a gente vai fazendo até mais ou menos aqui onde eu tracei e fazer esse contorno e preencher ele inteiro. Vamos lá? Olha só, já preenchi com todas as voltinhas nesse lado e agora eu vou cortar. E a nossa primeira ombreira tá pronta. Agora é só repetir o processo do outro lado. Finalizado. Gostei bastante do resultado. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o acabamento, o que precisa fazer. Você pega uma tesoura e corta em volta, deixando mais ou menos um dedo em volta do bastidor. Fazendo esse recorte aqui, agora a gente vai dar algumas picotadas em volta dele inteiro. Ó, então eu picotei ele para facilitar. Pode usar cola branca. Eu vou usar essa cola silicone líquida, tem de várias marcas. Eu acho mais prático. O único detalhe, vou pegar uma toalha aqui, porque ele acaba ficando na unha e eu não gosto. Ó, é bem prático. Só você colocar aqui no bastidor. Ele é bom porque ele não mancha o tecido. Tem algumas colas que acabam manchando. Acabei de colar aqui. O ideal é manter pressionado por 30 segundos cada partezinha, que aí seca, fica bem tranquilo. Depois de 5 minutos ele tá completamente seco e tá pronto. Então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa experiência diferente, que tenha feito bem para vocês, que vocês tenham gostado da minha playlist, da minha escolha. Deixem dicas, sugestões nos comentários. Sigam o meu Instagram, @AlineKrupkowski. Eu vou postar as minhas 3 Ritas e vocês comentem qual delas vocês gostaram mais. E podem me dar dicas de quais mulheres eu posso pintar e depois bordar nas próximas vezes. Obrigada, Festival Marte, pelo convite, fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!